Ok, vamos falar agora sobre gestão dos processos operacionais, a gestão na íntegra, né? Na veia, como que a coisa acontece. Pois bem, conceitos do processo operacional no transporte. Pois bem, o processo operacional no transporte ele é responsável por garantir que a entrega da mercadoria seja realizada da forma mais rápida, segura e economicamente possível, sendo o destinatário um consumidor final ou um cliente final que realizou uma compra e aguarda a chegada da sua mercadoria. Por isso que o transporte deve ser muito bem planejado e executado. Essa organização ela garante que todas as etapas do transporte funcionem da melhor forma possível para não comprometer os ciclos de produção e venda de um determinado produto e o atendimento aos requisitos do cliente, ou seja, aquilo que o cliente espera de uma empresa de transporte rodoviário de cargas. Princípios, né? Princípios de gestão precisam ser aplicados no quê? Nos principais desafios que acontecem no transporte rodoviário de carga. E nós sabemos que não são poucos esses desafios. Para as transportadoras, né, a logística de transporte traz grandes desafios, tanto no quesito do relacionamento, né, com os outros participantes da cadeia de suprimentos, quanto nos fatores que ainda fogem do seu controle, coisas, né, alguns tópicos ou situações inesperadas, que fogem do controle ali da transportadora, que não tem como ela controlar. E quais são esses principais fatores? O primeiro, a falta de segurança nas estradas. Nós sabemos que isso é uma grande deficiência, né? A nossa malha viária, né, brasileira, algumas regiões são mais abandonadas do que outras e nós encontramos diversos fatores que acabam ocasionando quebras de veículo, furo de pneu, perca do pneu, quebra do equipamento, tá? Tudo isso por falta de segurança nas estradas. A falta de profissionalismo, né? A profissão qualificada, achar bons condutores, bons motoristas que cuidem do equipamento, que cuidem da carga do cliente que está sendo transportada, são aí também desafios enfrentados aí pelas empresas de transporte. Um outro fator importante também é a concorrência desleal, é aquele concorrente seu que acaba jogando frete lá embaixo e não contabilizando ali realmente todos os custos que são empregados no transporte da mercadoria. Ora, como ele faz isso, nós não sabemos. Ou deixa de pagar tributos, deixa de pagar os impostos, né? E o lucro dele acaba sendo aí a questão dos impostos que ele deixa de pagar. Então, isso acaba gerando uma concorrência desleal, fazendo com que a precificação do seu frete seja abaixo daquilo que é praticado no mercado. Por quê? Porque ele não está lançando ali todos os custos operacionais e ele não está, né, agindo de forma correta, né, e pagando os impostos e os tributos da forma devida como deveria. Um outro aí fator, o aumento contínuo dos custos operacionais, que tem sempre sendo levado, um dos fatores principais que tem alavancado aí o aumento dos custos operacionais é principalmente o fator do custo do óleo diesel, do custo do combustível. Ora, você tem o aumento do custo de peças de reposição para a manutenção do veículo, você tem encargos de salário, então tudo isso aí são gargalos, são desafios que uma empresa de transporte enfrenta no seu dia a dia para que ela consiga realizar o teu serviço aí com supremacia e eficácia. E ainda, o atendimento dos horários e jornada de motorista, esse é um outro desafio que as empresas enfrentam e com as mudanças que têm surgido aí na legislação de transporte rodoviário de carga, né, ligado diretamente à lei do motorista, tem dificultado bastante aí também as operações de transporte, ou seja, são desafios que estão sendo lançados para uma empresa de transporte e que muitas das vezes o cliente ele não entende, né? O porquê o custo, o porquê da elevação do custo. Quer um grande exemplo? Houve recentemente uma mudança em que grandes jornadas eram feitas por 2 motoristas, ou seja, eu tinha um motorista dirigindo enquanto o outro descansava na cabine do caminhão. Isso já não é mais aceito, por exemplo, tá? Então, eu não posso ter mais 2 condutores dentro do veículo, ainda que um esteja descansando. Não é contabilizado como descanso de motorista. E isso tem impactado fortemente aí
o custo e elevado custo nas empresas de transporte. Por quê? Onde eu tenho lá uma jornada de trabalho acima de 8 horas de trabalho, por exemplo, eu tenho que, por exemplo, um motorista vai dirigir até um determinado trecho, ali ele precisa descer do caminhão, ir para um alojamento ou ir para um hotel, ele precisa descansar e um outro motorista assume daquele ponto em diante. Tá? Então não posso mais viajar com 2 condutores. E isso impacta no quê? Ora, são 2 mãos de obras, então eu elevo o meu custo de transporte. E isso também aí é um desafio para as empresas de transporte. Ainda, atitudes imprudentes de condutores, de motoristas, né, que não desempenham o seu papel como deveriam desempenhar, tomando cuidado aí nas rodovias. Aí você tem o aumento da questão de multas, você tem acidentes, você tem aí avarias de carga, né? Tudo por uma conduta de um mau profissional. Então hoje também é difícil as empresas contratar motoristas que venham desempenhar o seu papel com responsabilidade. Então também acaba sendo aí, né, um desafio para a empresa de transporte ter aí esses bons profissionais no teu quadro de colaboradores. E ainda, né, finalizando aí, né, desses principais gargalos e desafios de uma empresa de transporte, entra a questão dos assaltos na estrada. Então, mesmo hoje, com toda a tecnologia de bloqueio de caminhão, tecnologia primária, tecnologia secundária, o gerenciamento de risco atuando 24 horas naquele veículo carregado, ainda ocorre aí a questão dos assaltos na estrada. Então, são aí uma relação de problemas enfrentados e desafios que uma empresa de transporte precisa enfrentar no seu cotidiano, ok? Vamos lá. Gestão da qualidade no processo operacional. Então, nós não podemos falar de processo sem falar de qualidade, tá? Porque o processo, a eficácia do processo vai depender do nível de qualidade com que ele é gerido e gerenciado. Então, a qualidade dos processos operacionais é uma das principais preocupações de qualquer empresa de transporte rodoviário de carga. A qualidade operacional, ela refere-se ao quê? À eficiência e à eficácia na execução, né, das tarefas, das atividades, das operações da empresa, visando garantir o quê? Que o serviço tenha uma qualidade, né, e além da qualidade do serviço prestado, tem a questão da segurança dos trabalhadores, você tem a questão da sustentabilidade ambiental que está envolvida também dentro desse contexto e a maximização dos resultados financeiros para a organização. Então, temos que lidar com tudo isso dentro de um padrão de qualidade e ainda garantir que a operação ela tem uma rentabilidade para a organização. E é isso que nós vamos falar agora, sobre a qualidade sendo gerenciada dentro das etapas, né, de coleta, entrega, né, da mercadoria do cliente de forma eficaz e ainda produzindo aí, né, a questão dos resultados financeiros positivos para a organização, sem deixar de lado as questões de saúde e segurança do trabalhador, a sustentabilidade ambiental e a maximização desses lucros, desses resultados. Para se adaptar às mudanças de mercado e ganhar uma eficiência, acelerar a produtividade e satisfazer as necessidades do cliente, é preciso ter um método já conhecido entre os gestores há cerca de um século. O ciclo do PDCA é ainda muito utilizado e pode contribuir fortemente para a otimização dos processos operacionais dentro de uma empresa de transporte de carga. E qual que é o objetivo dessa ferramenta PDCA? O objetivo do PDCA é simplificar a rotina da gestão e facilitar a implantação de mudanças positivas dentro da organização. Com o PDCA eu vou ter o quê? Eu vou ter resolução de problemas, tomadas de decisões, né, mais rápidas, inovação do meu processo, flexibilidade e agilidade do meu processo e a melhoria na qualidade da prestação do serviço da empresa de transporte. Então, o que significa esse PDCA? PDCA é um termo em inglês, tá? São siglas em inglês que significa Plan, Do, Check e Act. Plan está relacionado a planejamento. Do é a realização daquilo que eu planejei.
Checked é a verificação daquilo que eu já planejei e executei. E o Act é a ação que eu vou tomar em cima dos resultados daquilo que eu planejei, executei e verifiquei. E vou tomar agora as ações para corrigir, né, problemas que foram encontrados dentro desse ciclo. Então, o PDCA ele é um ciclo onde eu tenho planejamento, a execução, a verificação daquilo que foi executado e as ações que precisam ser tomadas em cima dos resultados que foram atingidos. O PDCA está ligado diretamente à gestão de qualidade da organização. Então, quando a empresa ela tem lá um sistema de gestão de qualidade implementado, ou ela tem lá um sistema de gestão integrado, implementado dentro da organização, o princípio base de todo o processo, ele vai ser gerido dentro do ciclo do PDCA, tá? Planejar, executar, checar, né, verificar aquilo que foi realizado e tomar ações em cima dos resultados obtidos dentro da organização. Mas como fazer o PDCA passo a passo? O ciclo do PDCA, ele inclui as seguintes etapas sequenciais que devem ser executadas sem que nenhuma fase seja ignorada, conforme eu já falei. Na parte de planejamento, eu preciso identificar quais são os problemas que serão enfrentados, ou se for uma repetição de ciclo, problemas que foram apontados, né, lá após a minha verificação das ações que eu já tomei, do serviço que foi realizado. Então, eu preciso descobrir, né, qual a melhor fórmula para executar uma determinada atividade. E, conforme eu já mencionei, toda atividade precisa ser planejada. Então, o líder, o gestor, ele precisa planejar a sua atividade antes que ela seja realizada. Demos exemplos aqui, no caso do planejamento de um recebimento de uma mercadoria, planejamento para a entrega de uma mercadoria. Então, dentro do meu planejamento, eu preciso verificar todos os recursos necessários para que eu consiga realizar uma determinada atividade. E isso cabe aos gestores, aos líderes verificarem. Depois disso, eu tenho a parte de realização, que é, enfim, colocar em prática aquilo que eu planejei, que é o próprio transporte em si, a realização da coleta em si, a realização da entrega da mercadoria em si. Ok? Então, isso é a realização. Então, lá no realizar, é a operação de transporte em si acontecendo, ok? Parte do cheque, que é a verificação, eu vou fazer a análise de tudo aquilo que foi executado. Será que foi executado de forma eficaz? Houve problemas na execução? Quais foram esses problemas que surgiram durante a execução dessa atividade? Seja ela uma coleta, seja ela uma entrega, seja ela uma armazenagem, né, da mercadoria do cliente dentro do meu armazém, seja na etapa de carregamento de carga dos veículos, né, houve falhas no processo, houve falhas nesse processo como um todo, eu preciso analisar. E aí sim, lá no ACT, que é tomar a ação em cima dos resultados, eu vou disparar as minhas ações corretivas para poder sanar as lacunas, as falhas, os erros encontrados dentro deste processo. Lembrando que quando nós falamos de processo, você, líder, precisa entender que são N processos de uma organização. Então, quando eu falo de processo na área de transporte, eu tenho o processo de, vamos por exemplo, quando starta lá antes de eu conquistar o cliente, de eu começar a transportar para o cliente, eu tenho o processo comercial. E dentro desse processo comercial, eu preciso aplicar também o PDCA. Tá? Então, essa ferramenta ela é aplicada em cada processo dentro de uma empresa de transporte. Então, quando eu vou contratar, vou fornecer para um cliente uma proposta para a realização do serviço, eu vou executar uma atividade denominada como análise de viabilidade para prestação de serviço. E dessa análise de viabilidade para a prestação de serviço, eu preciso colocar também o PDCA em prática. Verificar, fazer o planejamento, como que vai ser executado essa atividade, né? Quais são aí, né, os resultados possíveis que irão acontecer e, se existirem falhas, quais são as ações que nós vamos tomar. E aí, então, eu parto para a parte operacional. Aí eu venho a aplicabilidade dessa ferramenta do PDCA, que é planejar, executar, verificar e agir, tomar ação em cima de todos os resultados, seja a aplicabilidade do PDCA
num processo de coleta e entrega, aplicabilidade do PDCA num processo de descarga de veículo e armazenamento dessa mercadoria dentro do meu armazém e aplicabilidade do PDCA na entrega da mercadoria para o meu cliente final, tá? Então, essa ferramenta, os gestores, os líderes precisam se familiarizar com ela, porque ela deve ser aplicada em todas as etapas dos meus processos dentro de uma empresa de transporte. E é o que vai garantir com que eu mapeie este processo e tenha esse processo nas mãos. E eu possa tomar ações melhorando esse processo continuamente. E o que nós chamamos de melhoria contínua, ok? Aplicando o ciclo do PDCA na operação de transporte rodoviário de cargas. Então vamos lá, né? Na primeira parte, eu vou startar o meu PDCA com a parte do planejamento. Então, lá no planejamento, eu vou ter lá o planejamento da minha área de qualidade, para que os resultados sejam, né, alcançados de acordo com os requisitos do cliente, os requisitos da norma, né, e os requisitos dos procedimentos internos da organização. Eu tenho que, no meu planejamento, eu preciso envolver pessoas, quais são as mãos de obras necessárias que eu vou precisar para poder executar uma determinada atividade. Ainda eu tenho lá os requisitos de clientes que precisam ser atendidos, o que eu preciso fazer para poder atender os requisitos, ou seja, né, as exigências do meu cliente. Tudo isso eu vou encaixar no quê? Em que fase do PDCA? Na fase do planejamento. Tá? E o planejamento do serviço como um todo, ok? E aí vem a parte de realização, que é executar a coleta, executar a entrega, executar a armazenagem da mercadoria dentro do meu armazém e executar a entrega final dessa mercadoria no meu cliente. Após a entrega, após a realização do serviço propriamente dito, eu vou fazer uma checagem, vou verificar quais foram os resultados obtidos. Entregamos com êxito? Houve falhas no processo? E o que são falhas no processo? Um atraso na entrega, por exemplo, é uma falha no processo. O porquê ocorreu essa falha, né, da entrega no cliente final? Houve quebra do veículo, houve má gestão, foi falta de comunicação com o condutor, com o motorista que acabou se atrasando, houve algum problema particular de saúde com o motorista que acabou acarretando e desencadeando um atraso na entrega final. Então, nessa parte do PDCA, que é a parte de verificação, de checagem, tá? Os gestores eles precisam verificar o que aconteceu para que os resultados não fluíssem conforme o planejado. Ou se fluiu conforme o planejado, show de bola, tá? Tranquilo. Mas aí eu vou tomar as ações para poder melhorar o meu processo com base nesses resultados que foram checados. Então, com base nesses resultados, eu vou tomar as ações para poder corrigir possíveis falhas que aconteceu. E eu preciso atuar em cima dessas falhas para que ela não ocorra novamente, tá? Aí eu estou aplicando o conceito de qualidade no meu processo de transporte de carga, tá? Quando eu consigo mapear o meu PDCA, né, esse meu ciclo do PDCA como um todo e fazer com que cada etapa do PDCA seja seguido à risca e seja cumprido conforme determina as normas e os procedimentos internos da organização, ok? Mapeamento do processo operacional. Importantíssimo mapear o meu processo. Então, o que é mapear o processo? Identificar cada fase do processo, né, da empresa de transporte. E quando nós estamos falando aqui de processo operacional, propriamente dito, é o processo de coleta, entrega, armazenagem e entrega final dessa mercadoria do meu cliente. Então, ele vai ser startado lá na solicitação do cliente, quando o cliente ele passa um e-mail para a organização ou via WhatsApp, tem a comunicação ali do cliente solicitando a coleta da sua mercadoria. Aí vai ser gerada uma ordem de coleta para que eu faça a coleta dessa mercadoria, aí eu tenho a emissão dos conhecimentos de transporte, eu tenho lá a nota fiscal do motorista, eu vou ter o relatório de bordo daquele motorista mostrando que o caminhão estava ok, o que aconteceu durante a tua jornada, durante essa coleta e durante essa entrega. Eu tenho toda a parte de conferência da mercadoria, seja a conferência lá na origem, ok?
ou seja, a conferência da mercadoria aqui no meu armazém. Tá? Aí então eu tenho toda essa questão, eu realizo esse transporte, aí então, com base no meu conhecimento de transporte, com base nas notas fiscais, com base nos relatórios de bordo, que são os checklists do veículo, eu, né, controlo e eu mapeio este processo de realização do transporte e eu entrego a carga para o meu cliente lá na ponta final. Então, lembrando que esse mapeamento, eu preciso ter registro de todas essas fases do meu transporte. Tudo isso precisa estar registrado através desses documentos, garantindo que a rastreabilidade do meu processo. Tá? Então, os gestores precisam estar atentos sobre toda essa parte de documentação. Já mencionamos sobre isso aqui, né, em módulos anteriores, sobre o controle dessa documentação, e essa documentação precisa ser controlada e o gestor precisa estar atento para que não haja falhas no controle desses documentos, porque esses documentos é o que garante garante aí a rastreabilidade de todo o meu processo, desde a coleta lá no cliente inicial e a entrega no destinatário final, ok? Realizei a minha entrega, então tudo isso é denominado mapeamento do meu processo e o gestor precisa ter em mente o mapeamento de todo o processo que ele vai executar. A mesma situação é um processo, vamos falar do processo de coletas e entregas, eu preciso também mapear como que vai ser feito essas coletas, planejar essas coletas, realizar, verificar os resultados, né? Se foram atingidos, fiz a coleta no tempo certo, não consegui fazer a coleta, houve um atraso, por que houve esse atraso? E aí sim eu tomar uma ação em cima dessa deficiência, né, ocorrida. Tá? E essas deficiências são chamadas de situações não conforme dentro do contexto corporativo de qualidade e gestão de qualidade dentro de uma empresa de transporte de cargas, ok? E vou tomar as ações necessárias para corrigir as minhas falhas, os meus gargalos. Ainda no mapeamento do processo operacional, eu vou verificar o quê? Então, os gestores operacionais precisam entender quais são as entradas do meu processo operacional. E quais são as entradas de um processo operacional? São os requisitos do cliente, que é aquilo que o cliente impõe para que o serviço seja realizado para ele, para que a empresa de transporte possa prestar o serviço de transporte rodoviário de cargas para ele. Ainda, eu tenho checklists de veículo, dizendo se aquele veículo está apto para poder realizar a operação de transporte ou não, eu tenho a emissão das ordens de coleta, eu tenho a disponibilidade dos recursos necessários para que aquele serviço para o cliente seja realizado, eu preciso ter mão de obra qualificada para a execução dessas atividades, mão de obra qualificada, estou falando lá de conferentes, de arrumadores, né, de ajudantes, de motoristas, tudo isso, né, essa mão de obra, esse fator humano é fundamental para que as atividades possam acontecer de forma eficaz no meu processo como um todo. Aí eu tenho notas fiscais de cliente, eu tenho CTE, eu tenho manifesto, tudo isso são entradas para o meu processo. Com tudo isso, eu vou fazer a realização do serviço. E após isso são as saídas do meu processo, ok? Que é o quê? A carga entregue para o meu cliente lá na ponta final. E toda essa etapa, volto a repetir, precisa ser monitorada, precisa ser registrada e evidenciada para que eu consiga mostrar para a minha área de qualidade, mostrar para o meu cliente que eu possuo, né, o controle deste processo como um todo. Desde a origem da solicitação da coleta até a entrega final desse cliente, que vai ser o meu comprovante de entrega. E o gestor precisa controlar tudo isso. Tem que ter tudo isso em mão. O gestor operacional precisa mapear todo esse processo e mostrar que esse processo pode ser rastreado através dos registros e dos documentos, tá? Então, é uma sequência. E tudo isso precisa estar muito bem definido, muito bem claro dentro de uma empresa de transporte. E o gestor precisa saber onde estão esses registros, com quem ficam esses registros, para poder apresentar sempre quando solicitado.
ou pelo departamento interno de qualidade, ou por um cliente, ok? Atendimento dos requisitos do cliente. Então, nós temos clientes, né? O que são clientes? Então, o gestor, o líder, ele precisa entender que eu tenho clientes internos e clientes externos. E esses clientes, tanto interno como externo, precisam ser atendidos, ok? E com qualidade. Então, os requisitos do cliente é uma parte fundamental na prestação de serviços de transporte rodoviários de cargas. Eles são as necessidades, expectativas e as especificações que um cliente tem em relação ao produto e ao serviço. Em relação ao produto dele, que ele vai colocar na mão da transportadora, e em relação à forma que a transportadora vai executar esse transporte para o cliente. Ok? Então, esses requisitos, eles podem variar de acordo com o setor e o tipo de negócio e até mesmo a cultura de determinados clientes. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo de requisito do cliente. A transportadora, ela fechou o negócio com o cliente, porém o cliente tem algumas especificações, né? Alguns critérios que precisam ser atendidos para que a carga dele seja transportada. E ele já mencionou isso lá para a área comercial quando ele fechou a negociação. É por isso que é importante a comunicação entre área comercial e área de operação. Aí o cliente ele fala, olha, para coletar a minha mercadoria aqui na minha empresa, ou para coletar a minha mercadoria lá no embarcador, tá? Eu preciso que você mande, por exemplo, um caminhão, tem que ser um caminhão Sider, lá não carrega caminhão baú, tem que ser um caminhão Sider, ok? Para tantas toneladas, tá? A carga precisa ser amarrada com cintas, precisa ter travamento, não precisa ter travamento, então todos esses critérios passados pelo cliente precisam ser informados à área operacional. E a área operacional precisa executar esse projeto, né? Vamos chamar aqui de projeto, tá? Essa coleta e entrega da mercadoria do cliente, de acordo com os requisitos impostos pelo cliente. E às vezes, pela falta de planejamento, pela própria falta de comunicação, acaba acontecendo errado. Manda-se um caminhão fazer a coleta da mercadoria do cliente. Quando foi pedido um caminhão Sider, a empresa vai e manda um caminhão baú. Não vai carregar, não vai conseguir carregar, vai chegar lá no embarcador e não vai conseguir carregar a mercadoria. Já começa o erro por aí. Por quê? Porque não houve um planejamento. Lembra do PDCA? Então, lá no P, parte de planejamento, eu já preciso verificar todos esses requisitos. Qual o tipo de veículo, se eu vou ter que mandar mão de obra da transportadora para carregar, se essa mão de obra de carga, né, é por minha conta ou é por conta do embarcador. Então, tudo isso precisa ser verificado para que a qualidade aconteça no meu processo. A mesma coisa. Existem mercadorias que eu não posso transportar em um veículo Sider. Então, o cliente ele deixa bem claro, olha, para transportar as minhas mercadorias precisa ser um caminhão baú, caminhão fechado. Não manda Sider, porque Sider dá problema com a minha carga. Acaba variando a minha mercadoria. E se não há um planejamento pelos gestores, pelos líderes, eu acabo mandando o veículo errado. Aí chega lá no cliente, eu mando um Sider. O cliente olha, não, minha mercadoria, se você carregar nesse caminhão, vai dar problema. Vai dar avarias, né? Não vai chegar de forma intacta lá na ponta final. Não vou carregar esse caminhão. Então, podem voltar e me mandem aqui um veículo baú. E o que isso acaba acarretando? Mostra que a empresa ela não tem gestão de qualidade. Não há comunicação entre área comercial e área de operação. E isso demonstra uma fragilidade da empresa. Então, o cliente ele já começa a olhar com olhares diferentes para a transportadora. Ela fala, ou lá não há uma comunicação, ou a empresa ela não dispõe dos equipamentos necessários para me atender. Se mandaram um Sider é porque não tem baú. Então, por que aceitou transportar a minha carga? Olha só, né, a complexidade, né, e o nível de ineficiência que o cliente começa a enxergar dentro da organização. E às vezes não é nem porque a organização não tem o equipamento, faltou comunicação, faltou planejamento.
planejamento para execução da atividade. Então, gestores, planejar a atividade é fundamental. Então, qualquer atividade que for realizada sem planejamento, conforme nós já citamos aqui, a probabilidade de dar errado é muito alto. É acima dos 80% a probabilidade daquela operação não ser executada de forma eficaz, tá? E até mesmo que não seja executada. Então, eu tive lá gastos, eu tive custos para mandar aquele caminhão, chegou lá no meu cliente, não carregou, eu vou ter o custo de voltar com esse caminhão rodando vazio, e caminhão vazio é prejuízo, caminhão rodando vazio é custo para a empresa, é prejuízo para a empresa. Caminhão tem que rodar com carga, né, para poder pagar o teu custo, pagar os custos operacionais. E aí vai desencadeando. Então, quando não há um planejamento, a empresa ela comete muitas falhas, né, e essas falhas acabam gerando custos operacionais e até mesmo, né, subindo aí para a questão da insatisfação do cliente que não está sendo atendido ou não foi atendido conforme a empresa prometeu para ele que iria atender. Aí começa a gerar as insatisfações no cliente e isso não é legal, né? E é por isso que os gestores, os líderes precisam estar atentos sobre essa questão de sempre planejar antes de executar, a fim de que não haja falhas e não haja erro, ok? Ações preventivas contra avarias de carga. Então, é fundamental que os líderes tenham sempre tomadas de ações preventivas para evitar que haja avaria na mercadoria do cliente, tá? Então, a avaria, o que é uma avaria, né? A avaria é o resultado de um impacto, de um choque, de um tombamento, de uma queda da carga durante as etapas de manuseio, armazenamento e transporte da mercadoria. As principais causas de avaria nas mercadorias e no transportes são falhas envolvendo a movimentação e o armazenamento e o transporte irregular da mercadoria do cliente, além da falta de capacitação dos colaboradores e da falta de recursos necessários para garantir que a carga seja preservada, tá? Então, por isso que entra toda aquela questão de planejamento. O que entra aí também no meu planejamento? Ora, dentro do meu planejamento, para desenvolver as minhas atividades, eu tenho que ter os recursos necessários, são os equipamentos necessários, os recursos de movimentação dessa carga de forma correta, seja lá esses equipamentos, né, manuais, como paleteiras, carrinhos, eu preciso ter lá, se for um equipamento por força motriz e empilhadeira. Então, no meu planejamento, eu preciso verificar tudo isso. E o líder tem que estar de olho nessas coisas. Porque são pequenos detalhes que, às vezes, acabam passando batido e acabam gerando o quê? Uma não conformidade no meu processo, um não atendimento aos requisitos do cliente, e isso é mal para a empresa. Isso demonstra que os meus processos não estão sendo geridos com qualidade, e quando eu tenho um processo gerido por qualidade, eu verifico tudo isso na parte do meu planejamento. Eu preciso ter um planejamento eficaz para que as atividades da organização sejam desenvolvidas com eficácia, ok? E quando nós falamos da questão de avarias de cargas, avarias elas vão desencadear, né, diversas consequências para uma transportadora. Então, as avarias durante o transporte podem trazer várias consequências para as empresas, como, por exemplo, o custo de reparação ou substituição pode ser enorme, onerando a empresa de forma, assim, né, significativa. Bem como o tempo perdido, e o tempo numa empresa de transporte é crucial, e possíveis atrasos e outras consequências legais que acabam sendo desencadeadas, né? As avarias no transporte de mercadorias, elas podem trazer consequências como, por exemplo, os prejuízos financeiros para a transportadora, que é a perca da sua lucratividade, a insatisfação no cliente, ok? Bem como a insatisfação do remetente ou do destinatário, o agravamento da minha apólice, porque uma empresa que ela gera muita avaria, né, a seguradora ela vai aumentar o target ali, olha, para você renovar a tua apólice, a apólice de seguro ela é renovada anualmente, e às vezes, devido ao alto índice de avarias de carga,
pelo fato da empresa ter que estar sempre acionando a seguradora, eu vou ter lá a taxação de agravamento na minha pólice. Então, eu vou ter um custo elevado para poder renovar a minha pólice com aquela seguradora novamente, se eu quiser renovar com ela. Devido ao quê? Devido ao meu alto índice de avaria, né, e acionamento da minha seguradora, ok? E quando a empresa ela fala, ó, não vou acionar a seguradora para não ter o agravamento da apólice, ela acaba absorvendo esse custo internamente. E é prejuízo, né? Tudo isso é custo, é prejuízo para a empresa. E aí eu tenho a questão da perca parcial ou definitiva dos meus serviços, da prestação do meu serviço junto ao meu cliente. Uma vez que eu sempre gero avaria, está sempre ocorrendo avaria, estou sempre atrasando a entrega da mercadoria do meu cliente, estou demonstrando que não possui qualidade nos meus processos, o cliente ele vai querer pular fora, ele não vai querer ter uma parceria com uma empresa, né, que está trazendo para eles ali ônus, né, está trazendo para ele ali prejuízo, ok? E aí eu tenho, consequentemente, eu vou ter o quê? Queda no faturamento da empresa. A empresa começa a declinar. E nenhuma empresa, pessoal, ela foi criada para dar prejuízo. Nenhuma empresa vai querer trabalhar e atuar no prejuízo. Ela foi criada para poder dar lucro para os seus acionistas, lucro para os donos, né? Para os seus diretores. E é com esse lucro que ela paga o teu salário, o salário da tua equipe, o salário dos gestores, né? Da organização. Então a empresa precisa dar lucro. Então atuar com qualidade é fundamental para que os resultados sejam atingidos, os objetivos da empresa sejam alcançados e ela consiga angariar cada vez mais o fortalecimento da credibilidade da sua prestação de serviço no mercado de transporte rodoviário de carga. Monitoramento do processo operacional. Pois bem, os processos operacionais, para serem efetivos quanto à qualidade do atendimento e à produtividade, precisam ser constantemente monitorados. Monitorar um processo operacional significa verificar se esse processo está ocorrendo conforme o planejado. E caso isso não esteja acontecendo, precisa ter uma ação de correção urgente. Os rumos precisam ser corrigidos ali, tá? E nas próximas avaliações, os erros apontados precisam ser corrigidos para que não se repitam, tá? Então, isso é monitoramento do processo e o gestor tem que estar atento sobre isso. Um bom gestor, um bom líder, ele monitora o teu processo. Ele vai atrás para saber quais foram os resultados. E se houve falhas, quais são as ações que nós precisamos tomar para poder corrigir as nossas falhas. Tá? E não é simplesmente falar, houve uma falha. Não, o gestor ele tem a obrigação, o líder tem a obrigação de correr atrás dessas causas, dessas potenciais causas e garantir com que essas falhas não sejam recorrentes dentro da organização. Essas falhas precisam ser tratadas, porque já falamos, tudo isso é prejuízo para a empresa de transporte. Então, um bom acompanhamento dos indicadores de desempenho do transporte vai permitir com que o gestor, com que o líder, ele saiba exatamente quais são os acertos e quais são os pontos de atenção que ele precisa redobrar a sua atenção ali para poder cuidar, ok? Onde ele precisa ter um maior foco para poder estar tratando. Assim, é possível reduzir o quê? Quando se tem um monitoramento do meu processo operacional na íntegra como um todo, de ponta a ponta, o líder ele vai conseguir o quê? Reduzir os riscos, erros, né, e imprevistos. E à medida com que ele vai potencializando aí, né, os seus acertos no processo de transporte e de trabalho, a sua equipe, né, ela vai estar ali atuando cada vez mais com perfeição e ele vai o quê? Otimizar aí os recursos utilizados para poder fazer com que a operação ela aconteça com eficácia. Então, o monitoramento, monitorar significa estar de olho, controlar todas as fases do processo. E quando acontecer um erro, acende a luz de alerta para poder corrigir aquele erro. Não esperar aquilo voltar a repetir novamente. E esse é papel do líder. Tá? O líder tem essa responsabilidade de monitorar o processo, né, o seu processo operacional. Controle de não conformidades e ações corretivas e preventivas. Conforme nós falamos, quando eu faço um monitoramento do meu processo desde o início
até o fim, eu vou encontrar as possíveis falhas. E quando eu encontro uma não conformidade, ou seja, algo que não foi realizado como deveria ter sido realizado, eu preciso tratar o quê? Uma não conformidade, registrar essa falha. Eu não posso simplesmente falar, ó, houve um erro e não registrar. Por quê? Se uma não conformidade não for registrada, jamais poderá ser analisada o porquê aconteceu aquela falha, e se eu não tenho uma análise daquela falha, eu não consigo chegar a uma causa raiz. E se eu não chego a uma causa raiz, eu não consigo tratar aquele problema. Eu não consigo tratar aquela doença, vamos dizer, aquela enfermidade que está naquele meu processo. E se eu não consigo tratar a causa raiz, como que eu vou evitar com que essa falha ocorra novamente? Então, por isso que é importante que o gestor, ele exija que toda falha, todo erro seja registrado. E quando a empresa ela possui um sistema de gestão de qualidade, por exemplo, na organização, seja ele um sistema de gestão da qualidade com base na norma ISO 9001, seja ele um sistema de gestão de qualidade baseado na norma 14001, que é a gestão ambiental, tá? Ou na 45001, ISO 45000, que é segurança e saúde ocupacional, ou no próprio SASMAC, ok? Sistema de avaliação de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. A empresa ela vai disponibilizar, com certeza já vai ter uma ferramenta, isso é fato, vai existir uma ferramenta para controle das não conformidades. Então o gestor ele precisa procurar a área de qualidade, né, para saber qual é a ferramenta que eu utilizo para apontar as minhas falhas na minha seção, no meu setor, nos meus processos, tá? E a área de qualidade ela vai dizer, olha, toda vez que surgir uma falha, você vai utilizar esta ferramenta, este formulário. Ele foi criado justamente para que você possa fazer o registro das não conformidades. E assim, pessoal, muitos gestores eles acham que gerar não conformidade ele está apontando o dedo para a sua própria incompetência, né? Não deve ser isso. Pessoal, as não conformidades, elas estão aí, elas ocorrem, só que elas precisam ser registradas para que elas possam ser tratadas, tá? Então, quanto mais eu abrir não conformidade, eu vou melhorando mais ainda o meu processo. Então, às vezes, nós vamos fazer aí auditorias, eu sou auditor líder também, faço auditoria para órgãos certificadores, tá? E vou auditar, por exemplo, uma empresa para ser certificada numa ISO 9000, por exemplo, ok? E quando chega lá na área operacional, eu peço para ver aí os relatórios de não conformidade. Aí o gestor, o líder, fala, não, nós não temos não conformidade. Não é que não pode ter não conformidade, não é pecado não ter não conformidade. Só que assim, pessoal, são 25 anos de bagagem. Vivo o dia a dia, eu respiro transporte. Eu sei onde estão as falhas, eu sei que acontecem falhas. Aí me falar que não existe falha, não foi aberto o relatório de não conformidade, isso é suspeito, tá? Então, assim, já gera um alerta. Opa, a empresa não está registrando as falhas no processo. Porque falhas ocorrem justamente para serem corrigidas, tá? Então, o gestor fica com medo de registrar a não conformidade porque eu vou elevar o número de não conformidades na minha área, no meu setor. Pelo contrário, quando o auditor ele olha que aquele setor ele abre várias não conformidades, opa, aí está sinalizando para o auditor que o quê? Olha, está sendo monitorado este processo, falhas estão acontecendo, porém estão sendo registradas e estão sendo tratadas. Isso demonstra o quê para o auditor? Que existe um processo de melhoria contínua dentro da organização. Porque se eu não registro as minhas não conformidades, se eu não registro as minhas falhas, dificilmente eu irei tratá-las. E se eu não tratá-las, elas vão ser corriqueiras. E se elas são corriqueiras, eu sempre vou ter problemas, eu sempre vou ter gargalos na minha operação que não estão sendo tratados. E isso vai desencadear em tudo aquilo que nós já falamos. Excesso de não conformidades, excesso de avarias, excesso de deficiência no meu processo, né? Gerando descontentamento do meu cliente. Então é importante. Toda situação não conforme precisa ser registrada, para após registrada ser tratada dentro da organização. Então, você líder, né, tenha sempre essa cultura de que erramos, vamos abrir o relatório.
Porque uma vez que eu abrir o relatório, eu vou ter prazos e eu vou ter que tratar essa situação. E depois verificar se as tratativas que eu tomei com relação a essas falhas que aconteceram foram eficazes. E se elas foram eficazes, eu consegui bloquear aquela falha, aquele problema, ele não volta a acontecer. É um problema a menos que vai acontecer dentro do meu contexto, dentro do meu processo. E é o que nós vamos falar aí, né? Sobre essa questão de identificar. Então, como lidar com uma situação não conforme? É seguir esses 7 passos aí, né? É seguir esses passos. Identificar a não conformidade por meio de registro, documentar ela e comunicar as pessoas envolvidas, priorizar a não conformidade, não registrei, agora eu deixo aqui e esqueço. Não, eu preciso priorizar. Se é uma falha, precisa ser corrigida rapidamente. Tá? Dar prioridade para poder sanar aquela situação não conforme. Vou analisar a causa raiz, buscar no profundo por que nós não estamos atendendo, né, os objetivos da empresa. Por que essa falha ocorreu? Essa falha ocorreu por quê? Foi falta de atenção, foi falta de gestão, ela está acontecendo por falta de capacitação dos meus funcionários, dos meus colaboradores, ou ela está acontecendo por quê? Por falha nos equipamentos, seja um equipamento de transporte, seja um equipamento de movimentação da carga, está faltando, né, coordenação, está faltando olhar melhor para esse tipo de situação, então eu vou atacar aquela causa raiz. Tá? Desenvolvendo um plano de ação. Desenvolva o plano de ação, né? Como que você vai tomar as ações para corrigir aquela falha, ok? E implemente esse plano de ação, coloque ele em prática, não deixa lá a não conformidade aberta e vou tratar a situação lá na frente. Não, já faz a tratativa, já começa a tratativa, né, dessa situação não conforme. E por último, eu vou verificar se a ação que foi tomada, ela resultou em eficácia, ou seja, foi eficaz. Olha, passou-se um tempo que essa situação não conforme aconteceu e não houve mais. Ou seja, olha, a ação que nós tomamos para poder solucionar esse problema, ela foi eficaz. Ok? E aí eu fecho, então, meu relatório de não conformidade. Ok? Então, mas precisa ser tratado. Então, o líder precisa estar de olho nessas situações e sempre registrar qualquer tipo de situação que fuja do controle, que saiu fora da curva ali do que foi planejado. Conclusões finais, ok. O que é que nós aprendemos em toda essa jornada? Chegamos ao final do curso. Tá? E falamos muita coisa aqui, né? Com certeza você fala, pô, mas são tantas coisas difíceis de absorver, né? Não, mas você vai absorver, com certeza você absorveu aí esse conteúdo que nós falamos. E o que que nós aprendemos nessa jornada desse treinamento de técnicas de gestão para lideranças operacionais? Olha, nós aprendemos que todo líder, ele deve ser um gestor e não um chefe. Quais as características do chefe e as características de um líder? Aprendemos isso para poder o quê? Assimilar, analisar como que eu estou agindo com a minha equipe. Será que a minha forma de agir, eu me identifico como um chefe ou como um líder dentro da organização? Se eu me identifico mais como um chefe, eu preciso rever os meus conceitos e atuar como um líder e não como um chefe. Empresas não querem chefe. Empresas querem líderes. Aprendemos também que ser um líder é ter a capacidade de atrair e guiar de forma inspiradora todos que estão ali ao meu redor, né? Eu tenho que agregar, trazer as pessoas para dentro do time, para que falem a mesma língua, para que os objetivos da empresa sejam alcançados na prática. E aprendemos também como deve ser uma liderança operacional, a função, o papel ali do líder, dentre os seus deveres e a sua responsabilidade, o papel de uma liderança operacional, como o líder deve agir e como o seu papel ele impacta de forma tanto negativa ou produtiva, positiva dentro da organização, conforme ele vai desempenhar o teu papel de liderança. Aprendemos ainda sobre liderança autocrática e liderança democrática,
que o líder ele não deve agir com autocracia, mas sim com democracia. Deve ser o líder aberto a ouvir, a entender e a compreender os seus colaboradores, ensinar, treinar, trazer a equipe para si, ter um bom diálogo, uma boa conversa e um ótimo relacionamento com os seus subordinados, garantindo que todos trabalhem de forma feliz e que todos tenham o prazer de ir para a empresa trabalhar e dar o melhor de si para a organização. Ainda, conduta e comportamento dos líderes operacionais. Falamos aí a forma de conduta, como deve ser a conduta no dia a dia de um líder, sempre inspirando, sempre falando a verdade, sempre agregando a tua equipe, reconhecendo as pessoas que precisam de reconhecimento, valorizando os membros da tua equipe, garantindo com que haja uma harmonia dentro da organização. Falamos também da atividade dos líderes nas operações de transporte e as suas responsabilidades, todo aquele contexto, mapeamento, verificação, tomar cuidado sobre algumas lacunas, sempre tomar as ações necessárias para que os problemas sejam corrigidos, que os problemas sejam ali realmente tratados dentro da organização de forma eficaz, fazendo com que ele seja realmente aí um verdadeiro líder. Falamos sobre o conceito do processo operacional do transporte e o seu impacto na logística e no mercado como um todo, no comércio como um todo, a importância do processo operacional, a importância das empresas de transporte rodoviário de cargas. Ainda falamos aí, por último, a gestão da qualidade, que todo líder deve gerir todos os processos operacionais com qualidade, com gestão, aplicando a metodologia de planejamento, realização, verificação e tomada de ações com base nos resultados, o PDCA, Falamos aí sobre a questão do PDCA. Então, o líder deve aplicar o PDCA em todos os processos que estão em seu controle. Ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim. Agradeço de coração a presença e a participação de todos vocês nesse treinamento de técnicas de gestão para lideranças operacionais. Eu tenho certeza que nós abordamos diversos assuntos aqui e que você não vai sair desse treinamento de cabeça vazia. Você vai refletir muito sobre todos esses tópicos que nós falamos aqui. E eu tenho certeza, se você conseguir aí assimilar o conteúdo que nós abordamos nesse treinamento e começar a colocar em prática, com certeza você vai ser um líder diferenciado. Você vai ser um líder capaz de encantar, capaz de induzir, capaz de fazer as coisas acontecerem dentro, das expectativas da organização. E você só terá a ganhar, a empresa só terá a ganhar e a tua equipe só terá a ganhar. Então, a partir de hoje, deixemos de ser chefe e viremos líderes. Obrigado pela sua presença. Até o próximo treinamento. Até mais!